Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso TV Enem. Eu sou o professor Marcelo Krause e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de física para colocar você de uma vez por todas dentro da universidade no seu curso preferido, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre capacitores. Então vamos fazer uma boa introdução, vou falar o que é um capacitor, vou mostrar para vocês como é que se calcula a capacitância de um capacitor esférico, um capacitor de placas paralelas, e depois nós vamos calcular qual a energia é armazenada por um capacitor. Como é que se calcula a energia armazenada por um capacitor, ok? Então vamos lá, galera, olha só. O que são capacitores? Então, se você lembrar, né, algum tempo atrás, né, quem já viveu isso, quem não viveu pode perguntar para alguém que conheceu, existiam máquinas fotográficas que funcionavam a pilha, né, e você precisava de um tempo para poder carregar o flash. Né? Então você, por exemplo, tinha uma máquina fotográfica, se você quisesse bater uma foto usando um flash, você apertava um botãozinho lá, né, dava um intervalo de tempo, um pequeno intervalo de tempo, e aí uma luz verde se acendia para que você pudesse tirar uma foto utilizando o flash. E depois que você tirou essa foto utilizando o flash, você tinha que aguardar mais um tempo para poder tirar outra foto. Ou seja, não é como hoje, você tira várias fotos com flash, né, uma seguida da outra. Né? Então naquela época a gente não conseguia fazer isso. E nesse intervalo de tempo, muitas vezes fazia até um barulhinho, né? Então você ligava ali o interruptorzinho para poder tirar a foto com o flash e fazia zzz, e aí acendia uma luzinha para que você então tivesse condições de tirar a foto com flash, certo? O que significa isso? Significa que você tinha um capacitor que se carregava, né, para que quando houvesse necessidade, ou seja, com o uso do flash, ele liberasse uma energia extra para que a luz do flash se acendesse. Tá certo? Então vamos lá, galera. O que é um capacitor? Então, né? Capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica quando carregados. Então, quando você carrega esse capacitor, ele é capaz de armazenar energia elétrica, certo? E vai liberar essa energia elétrica extra quando há necessidade. Aí alguém pode perguntar assim, mas hoje em dia não existe mais isso. Não existe mais porque até porque nós não utilizamos mais pilhas, né, em máquinas fotográficas, são baterias, né? Hoje você tem baterias mais potentes que são capazes de liberar essa energia extra na hora que você precisa, por exemplo, tirar uma foto com flash, inclusive fazendo isso seguidamente, um flash atrás do outro, tá certo? Bom, então são dispositivos que armazenam energia elétrica quando carregados com carga elétrica, então você tem que ter uma carga elétrica, né, capaz de fazer o teu capacitor carregar. O que é a capacitância? Então a capacitância é a capacidade que um capacitor tem de armazenar carga elétrica, né, de pegar essa carga elétrica e armazenar energia para quando liberar, né, liberar de uma forma bastante rápida, né, e instantânea num determinado momento. Então você tem a capacitância, corresponde à carga que você tem em relação a um determinado potencial. Né? Então é carga sobre o potencial elétrico. E aí a capacitância é dada por Coulomb por volt, né? Então, ou seja, toda a capacitância é dada em Coulomb por volt, e esse Coulomb por volt é dado em Farad. Então, ou seja, que esse Fzinho, unidade de medida de capacitância, é o Farad, tá? Bom, como é que esses capacitores se apresentam no circuito? Então, existem diversos tipos de capacitores, esféricos, cilíndricos, de placas paralelas. Vamos mostrar para vocês aqui o cálculo do capacitor esférico, né, a capacitância do capacitor esférico e de placas paralelas, que são os que mais são abordados em prova. Então, capacitor esférico, capacitância, carga sobre o potencial, mas a gente sabe como é que se calcula o potencial de uma esfera. Então, o potencial da esfera é dado kq sobre R. Né? Então, o que eu vou fazer? No lugar deste V aqui, eu vou colocar o kq sobre R. E aí, então, eu vou ter R sobre K, né? Porque, olha só, se você colocar kq sobre R, você vai inverter, vai cortar os Qs, né? Então vai ficar somente R sobre K. Então, quanto maior o raio dessa esfera, maior a capacitância deste capacitor, certo? Bom, então R é o raio da esfera e o K, para quem não lembra, o K é a constante eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb quadrado, ok? Bom, e o outro tipo de capacitor? Então, o outro tipo de capacitor é o capacitor de placas paralelas. Como é que esse capacitor de placas paralelas se apresenta para nós? Então, são duas placas carregadas com cargas de sinais contrários, e aí você tem, né, nessas placas
uma determinada área. Então, olha só, a capacitância do capacitor de placas paralelas vai estar associada a essa área, tá? Vai estar associado a uma determinada grandeza que está entre essas placas, que é a permissividade do meio, representada pelo ε0, e essas placas estão separadas de uma determinada distância. Lembrando que uma placa vai ficar carregada positivamente e a outra placa vai ficar carregada negativamente. Bem, pessoal, então, chegamos a uma determinada conclusão. Vamos ver. A capacitância de um capacitor de placas paralelas é diretamente proporcional à permissividade do meio. Então, quanto maior essa permissividade do meio, maior a capacitância desse capacitor. Depende da área das placas. Então, quanto maior a área das placas, né, maior vai ser a capacitância desse capacitor. Até porque se você tiver uma área maior, né, você vai conseguir armazenar mais cargas elétricas. Né? Então, você vai ter mais carga concentrada nessas placas. E é inversamente proporcional à distância. Se eu começar a separar muito essas placas, ou seja, uma placa não identifica a outra, né, e aí você não consegue armazenar a carga e também, posteriormente, você não consegue liberar essa energia quando você tem o capacitor carregado, certo? Bom, lembrando aí alguns valores, lembra? Esses valores que a gente informa para vocês, o 9 vezes 10 a 9 e esse 8,8 vezes 10 a menos 12, isso aqui você não tem a obrigação de saber. Isso aqui, com certeza, o vestibular vai te informar, ou a própria questão do Enem também vai te informar. Lembrando que essa constante aqui é a constante eletrostática do vácuo, né? E aqui também está associado, né, a um determinado meio, o vácuo também, certo? Então não há necessidade de você decorar isso. Agora, uma coisa interessante, né? Muitas vezes considera, né, o ar igual ao vácuo. Então fique atento aí também, né, para ver se realmente vão estar fazendo essa consideração na hora do exercício, certo? Outra coisa que é interessante, né, você saber as unidades de medida. Então, ó, essa unidade de medida pode ser cobrada, principalmente em vestibular. Tá? Essa unidade de medida pode ser cobrada e nada impede também que o Enem cobre de você uma análise dimensional, para que você saiba quais são as unidades que estão associadas a uma determinada grandeza. Então, a constante eletrostática, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E a unidade de medida do epsilon, ó, da permissividade do meio, é o Farad por metro. Tá certo? Então, fique atento aí para você não se perder nessas unidades de medida. Agora vamos falar um pouquinho sobre energia, já que esse capacitor, né, é um dispositivo que é colocado no circuito justamente para que ele possa armazenar energia, nós precisamos fazer esse cálculo. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você provavelmente já estudou energia, né, eletrostática, e você deve ter percebido que essa energia eletrostática é dada por Q delta V, ou seja, a carga vezes a diferença de potencial. Nesse caso, a gente não vai estar trabalhando com uma fórmula específica nessa situação, porque quando a gente pega um capacitor, ele está, por exemplo, descarregado. E aí nós precisamos carregar esse capacitor. Então, ou seja, não há uma constância, né? Não é constante a energia. Então nós precisamos partir de um valor zero até fazer com que ele adquira uma determinada carga para um determinado potencial. Como a gente sabe que a área da figura vai estar associada a Q vezes V, então olha só, né? Esse aqui é um gráfico Q vezes V. E a gente sabe que Q vezes V é a energia. Então, eu estou percebendo que a figura que está aparecendo para mim aqui é um triângulo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a energia armazenada por esse capacitor vai estar associada à área deste triângulo aqui. Muito bem. Então, primeira coisa importante, a energia ela é numericamente igual à área do triângulo. Lembrando que a área do triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Bom, vamos lá. Quem é a base é o V, quem é o Q, quem é a altura, né, é o Q, então Q vezes V dividido por 2, tá? Mas uma coisa a gente também já sabe, a gente sabe também que Q é igual a C vezes V. Você pode vir para cá, ó. Q é igual a C vezes V, ó. Certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse C vezes o V no lugar do Q. Então vai ficar C vezes V, ou seja, C vezes V ao quadrado sobre 2. E a outra forma seria isolar o V, né? Então o que seria você isolando o V? Então se você isola o V, vai dar Q sobre C. Você bota o V para lá e você vai ter Q sobre C. Então o que nós temos? Né? Q
vezes Q sobre C sobre 2. Então, Q ao quadrado sobre 2C. E aí vem aquela pergunta, né? Krause, quando é que eu uso cada uma dessas formas? Né? O problema vai ter que te informar. Então, por exemplo, se ele te informa a carga e o potencial, você calcula energia dessa maneira. Ou calcula pela área da figura, dependendo da figura que ele fornece para você. Provavelmente vai fornecer um triângulo. Né? Outra maneira que você tem, então, se ele der, por exemplo, a capacitância e o potencial, CV2 sobre 2. Se ele te der a carga e a capacitância, Q2 sobre 2C. Então, ou seja, você só usa no problema aquilo que ele está te fornecendo. Então, preste bem atenção, lembre-se das formas, é um problema, é um exercício, né, que você precisa fazer, está sempre lembrando das formas. Física exige muito, né, o conhecimento de forma. O Enem tem feito isso ultimamente, algumas questões do Enem estão exigindo dos nossos alunos um conhecimento mais detalhado de formas, né? Não é nada tão complexo, mas são formas que você trabalha no dia a dia, principalmente aí nessa área, né, de eletricidade. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!